Amigas e amigos, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, por favor, deem um like, compartilhem, façam sua inscrição e façam comentários. Deem um like, compartilhem esse vídeo, façam sua inscrição e façam comentários. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, ok, gente? Agora vamos aqui, a matéria do Diário de Notícias de Portugal. O custo do gás triplicou para 1 em cada 3 empresas. Mais de 1 em cada 3 empresas viram os custos do gás natural triplicar. O custo do gás natural triplicou em 2022. A que se junta o agravamento de igual dimensão nos custos da eletricidade para 1 em cada 6 unidades industriais. Os dados são do mais recente inquérito da Associação Empresarial de Portugal. A redução da atividade é a solução apontada por 6 em cada 10 inquiridos, ou seja, os empresários estão dizendo que vão parar de produzir. Se vão parar de produzir, vão parar de contratar e certamente vão demitir. E isso vai gerar o quê? Desemprego. O desemprego gera o quê? Gera menos consumo gera menos produção, o famoso círculo vicioso. A redução da atividade é a solução apontada por 6 em cada 10 inquiridos. 18% admite o recurso ao layoff e 17% o encerramento parcial das unidades de produção. 8 em cada 10 empresários vai cortar no investimento. Luiz Ribeiro, presidente da AEP, diz que é imperativo reduzir a tributação sobre a energia, já elevada antes mesmo da pandemia e da guerra, e criar medidas efetivas e eficazes para ajudar as empresas a mitigar a subida exponencial dos custos de produção, sob pena de muitas virem mesmo a encerrar. É um aviso do presidente da Associação Empresarial de Portugal, que a situação está muito difícil para os empresários portugueses. E isso não é só em Portugal, isso está acontecendo na Europa inteira. Os avisos são reiterados, mas parece que... Muito bem. Quanto aos combustíveis, mais de metade das empresas registraram aumentos entre os 20% e os 50%, mais 8% apontam para acréscimos entre 100% e 200%. Para 1/3 dos empresários, os custos da energia pesam entre 20% e 40% nos seus custos operacionais, mas há 14% em que esse peso vai dos 40% aos 60%. E para 2% dos inquiridos, os custos energéticos pesam mais de 80% nos seus custos. O inquérito realizado junto de uma amostra de 1.020 empresas mostra ainda que só 8% dos inquiridos, ou seja, 1 em cada 12 empresas, admite conseguir repercutir totalmente a escalada da fatura energética no preço final de venda. 46% consegue fazer uma repercussão parcial. Ou seja, muitas das empresas estão dizendo que não conseguem nem sequer, não vão conseguir nem sequer repassar os custos dessa energia para os consumidores dos seus produtos. Não vão conseguir. Então vão ter que encerrar a atividade. Bom, isso aqui foi matéria do Diário de Notícias, da situação difícil. Agora, aqui uma notícia do Valor. O Valor é um portal de economia aqui no Brasil. Indústria europeia reclama de quebras e pede limite urgente no preço do gás. Setores siderúrgico, metais, cimento, papel, cerâmica, argila se juntaram para mostrar que são gravemente afetados pela crise energética atual em consequência da guerra na Ucrânia provocada pela Rússia. Aqui embaixo tem uma submanchete que é assim: Escócia vai congelar aluguéis por causa de crise energética. E uma outra submanchete: governo da Itália apresenta plano para redução de consumo de energia. Estão no desespero, tentando fazer de tudo para conter a derrocada econômica. Gente, a situação na Europa vai de mal a pior. A cada dia que passa está indo de mal a pior. Enquanto isso, a Inglaterra, o Reino Unido, elegeu a tal da Liz Truss, uma política extremamente ideologizada de direita, já conhecida, já chamada de a nova Margaret Thatcher. Bom,
esses políticos de direita, eles favorecem sempre os mais ricos. Ela, inclusive, foi questionada sobre se iria aumentar imposto e para os mais ricos ela deu a entender que não. Deu a entender que não. Aquela velha teoria de que se você taxa os mais ricos, a economia trava. Bom, se o Estado precisa de dinheiro e não vai tirar o dinheiro dos mais ricos, vai tirar de quem? Dos mais pobres. Então, ela fala em aumentar os juros, isso tudo vai travar mais a economia. Os europeus estão caminhando assim de braços dados, todos juntos, para o abismo, para o precipício. É impressionante como pode um continente inteiro ser tomado por uma cegueira absurda. Uma cegueira absurda. É impressionante. Realmente, no futuro, os historiadores vão ter que estudar, vão se debruçar muito sobre esse período na história da União Europeia. Né? Vai ser muito interessante o que eles vão, a que conclusões eles vão chegar sobre por que os europeus, de forma orquestrada, parece, né, estão caminhando para a sua derrocada. Bom, aqui na Bloomberg tem uma matéria seguinte: crise energética na Europa pode aumentar o número de empresas zumbis. Um número crescente de empresas precisou desacelerar ou interromper os trabalhos por conta do aumento dos custos de energia no continente. A crise de energia na Europa vai provavelmente provocar um aumento no número das chamadas empresas zumbis, ou seja, que precisam de empréstimos bancários para se manter nas principais economias da zona do euro. As informações são do Bank of America e destacam que as empresas do Reino Unido são particularmente mais vulneráveis. Veja bem, o Reino Unido, aí eu falei isso no vídeo anterior, gente. Brexit, pandemia, guerra na Ucrânia e sanções. Aí vem governos de neoliberais que apostam são chamados de governos heterodoxos, economia com combate ortodoxa, no combate ortodoxo à inflação. Eles acham que o pior problema é a inflação. Então eles aumentam os juros. A receita é sempre a mesma, aumentam os juros. E querem fazer um enxugamento das finanças para preservar o estado das finanças do Estado. Isso causa uma contração econômica violenta, além do que já está acontecendo. Vai ser um caos total. Vamos lá. Nos últimos 3 trimestres, a proporção de empresas zumbis permaneceu em cerca de 7,5% após diminuir de um pico de mais de 14% em dezembro de 2020. No entanto, dados do Bank of America mostram um aumento considerável destas empresas nos principais países europeus durante junho deste ano, com o setor de serviços públicos abocanhando a maior fatia. O crédito em libras parece particularmente vulnerável à crise energética da Europa, em meio à incerteza política do Reino Unido antes da próxima escolha do primeiro-ministro. Já foi escolhido, que é a Liz Truss, e que, como eu acabei de falar, vai desenvolver com toda certeza uma política recessiva. O número de insolvências de empresas no Reino Unido subiu para 1.827 em agosto, quase um salto de 70% no ano, contribuindo para uma grande parcela de novos zumbis na Europa, de acordo com os estrategistas do Bank of America. É só notícia ruim para a economia da União Europeia, só notícia ruim para a economia da União Europeia. Eu acho difícil que com essas lideranças que a Europa consiga sair do caminho que eles traçaram para si próprios. Eu acho muito difícil. Eu acho que não há um outro cenário futuro de curto e médio prazo
que se possa deduzir de tudo que está acontecendo na Europa hoje, que não seja o caos econômico e, consequentemente, o caos social e, consequentemente, a ascensão de governos de extrema-direita pela Europa fora. Então, eu penso que em 2023 vai ser um ano muito... Eu penso baseado no que eu leio todos os dias nos principais jornais e portais de notícias do mundo, dos principais analistas de economia e de finanças do mundo. Então, tudo indica que o ano de 2023 vai ser um ano muito ruim para os europeus e que talvez seja um marco na história mundial. É isso, gente. Um abraço.